Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse presente da graça que é a salvação. Se a salvação é um presente da graça, é algo que eu não mereço. Isso precisa ser repetido quantas vezes for necessário. Não merecemos a salvação. Quem? Nenhum ser humano. O apóstolo Paulo chega a dizer, e ele traz esse texto ali do livro dos Salmos, ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, a leitura que vamos fazer, que está em Romanos capítulo 3, do verso 19 a seguir, nós vamos entender um pouquinho sobre esse presente da graça que é recebido, ou seja, esta salvação, ela é recebida por nós com muita alegria. Essa salvação que tem ali o seu ponto culminante de Jesus sendo crucificado na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, para nos libertar de todo pecado. Então, essa salvação tem que nos trazer muita alegria, e nós temos que viver esta salvação diariamente, buscando a nossa santificação. Ou seja, nós temos que entender que esta fé, que através da graça, ou a graça por meio da fé, produz esta salvação, e faz com que esta salvação produza em nós os frutos do Espírito, os frutos pacíficos, os frutos que são contrários à obra da carne. Então é isso que nós temos que entender nesse processo. A graça presenteia por meio da fé a salvação, e esta salvação produz em você obras, produz em você frutos. Então, os frutos é uma produção, é algo que acontece através da salvação, que é pela graça, por meio da fé de Jesus Cristo. Então, Romanos 3, verso 19, uma escritura muito importante, principalmente para a reforma protestante, Então a reforma protestante, 500 anos atrás, aconteceu, assim, eles datam a reforma protestante em 1518, 1517, parece que é outubro de 1518, alguma coisa assim. Então, quer dizer, por que eles datam a reforma protestante? Porque essa data é a data em que Martinho Lutero vai ali na igreja de Wittenberg e afixa ali, ele cola aquilo ali, aquelas 95 teses que ele usa para, de certa forma, combater o regime religioso de então, que era encabeçado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e as suas vendas de indulgências, em especial a venda da salvação, Ou seja, a salvação era de certa forma vendida. Então Martinho Lutero, e quando a gente usa o nome de Martinho Lutero como o ápice da reforma protestante, nós não podemos esquecer de vários outros que, mesmo antes desta data específica, lutavam para que esta reforma, para que isso acontecesse. Ou seja, a reforma protestante foi algo difícil. A reforma protestante trouxe morte, reforma protestante trouxe divisões, reforma protestante trouxe... Hoje as pessoas olham para a reforma, para os reformadores, para isso que aconteceu há 500 anos atrás aproximadamente, e olham como se fosse alguma coisa qualquer. Não foi, foi algo difícil, A Bíblia fala em Romanos 12, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos buscar sermos transformados. Essa transformação, gente, é de dentro para fora. Essa transformação é uma reforma. Essa transformação é algo que acontece do interior realmente para o exterior, por obra e graça do Espírito Santo, e que nos leva a usufruir, a receber de Deus a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como usufruirmos, como recebermos a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, passarmos pelo processo de transformação. Transformai-vos, através do que? Da mente,
daquilo que eu entendia de uma forma, e vejo na palavra de Deus que Deus tem mostrado a forma correta de entender. Então toda transformação, toda mudança parte de um princípio, de uma base, de um alicerce que está dentro desta palavra. O compromisso que a Unidos em Cristo tem com a verdade se baseia fielmente na palavra de Deus. Até aqui, durante esses poucos anos que estamos juntos, eu tenho certeza que nenhuma palavra, nenhuma decisão que saiu desta plataforma, seja pelo pastor, pelos presbíteros, foi algo para prejudicar ou levar o povo para um lugar inadequado. Muito pelo contrário, nós estamos sempre tentando equilibrar, já que o evangelho, ele existe, mas a religião pega o evangelho e começa a distribuir para certos extremos, para um extremo, para outro. E o que a Unidos em Cristo procura fazer? Trazer estes extremos a um equilíbrio e entender que cada ser humano que tem um propósito, por ter nascido, precisa trabalhar para levar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Em Romanos 3, verso 19, Paulo diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém, eu vou frisar algumas palavras, ninguém, é como se você ao escrever colocasse em negrito, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A consciência do pecado vem através, sim, da lei. Mas, verso 21, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ninguém consegue se declarar justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que significa? Que a lei, ou seja, Moisés, aquilo que Moisés recebeu no Monte Sinai, os profetas, Isaías, Jeremias Abacuque, todos esses profetas, né, que nós temos ali no Antigo Testamento, testemunharam de quê? De uma justiça que provinha de Deus. A lei e os profetas testemunham. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Não existe distinção, não existe um melhor, não existe um que alcançou a salvação de uma forma, através de negociar a salvação, de tentar o merecimento dela, de comprar, ou tentar comprar essa salvação. Não, ninguém, não, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nesta manhã nós estávamos mostrando o que é trazer a glória de Deus de volta, o que é trazer a arca da aliança de volta, o que é trazer aquela presença de Deus, a glória de Shekinah de volta. Nós vimos Davi fazendo isso de forma majestosa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Lutero abriu a sua Bíblia e quando ele viu algo sendo pregado, e ele pensou: mas como assim? Nós estamos pagando por algo que Deus já deu de forma gratuita, né, por graça, mas que custou um preço alto. Jesus teve que entregar a sua vida na cruz. E Lutero, como os demais, Zwinglio e tantos outros reformadores da época, começaram a compreender que não se compra salvação, não se compra um lugarzinho ao lado de Deus,
Não se compra nada perante Deus. Deus, pela sua infinita graça, Ele nos salvou através de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não existe um melhor e outro que seja pior. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu não posso olhar para o lado e dizer, ora, eu sou melhor do que você, eu estou acima de você, eu tenho mais da graça de Deus. Não, o presente da graça por meio da fé é a salvação que abraça, que cobre toda a humanidade. E quem é que não é salvo? Aquele que não a aceita. Então não é que Deus privou alguns da salvação. Quem não aceita? Quem é este? Ou quem são estes que não aceitam? Aqueles que a gente tem ali no tempo de Jesus, aqueles que não queriam que fosse da forma como Deus queria que fosse. Então Deus queria que fosse daquela forma, enviou o seu Filho, e eles começaram a questionar ao próprio Deus, e ler as Escrituras, e não entenderam que a forma como Deus enviou o seu Filho, era a forma como Deus queria que fosse. Então nós vemos que o verso 24 diz, quando Paulo diz, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Por quê? Porque ninguém pode ser justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não existe nada que tenha o poder de salvar a não ser Cristo Jesus. Gente, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu lute para fazer, que possa me converter em salvação, possa converter os meus feitos em salvação. Nada, é pela graça, é por meio da fé, é por obediência, é por submissão. É isso que é salvação. Por que será que ainda estamos apegados nas obras como meio de salvação, sendo que as obras são frutos da salvação? Então nós temos que começar a desapegar de certas coisas. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que há em quem? Em Cristo Jesus. Não é no pastor, não é no irmão mais santo, não é na irmã mais santa, ou que se acha mais santo, seja lá o que for. A salvação está em Cristo Jesus, e tem um monte de gente vivendo o processo de salvação, enquanto outros estão tentando dificultar o processo da salvação. Sendo que Paulo deixa claro o que é a salvação. Deus o ofereceu quem? Jesus, como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, que significa os pecados de todos aqueles que levavam os seus animais para serem oferecidos em sacrifício. Então, aqueles pecados, Deus ainda estava deixando impunes, para que quando Cristo, o Filho de Deus, morresse por toda a humanidade, então todos aqueles pecados do futuro e do passado pudessem todos ser propiciados sobre o pecador, ou seja, inocentados, justificados. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, quem que é justificado? Através do justo, que é Cristo, aquele que tem fé em Jesus. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Onde está então o motivo de vanglória? Paulo está dizendo, vangloriar de quê? Que eu sou o melhor, que eu faço certinho, que eu faço correto, olha, que eu uso da maneira certa, que eu vou na igreja certa, e que eu tenho a verdade na minha mão. Para que vanglória? Que vanglória eu teria? Onde está o motivo de vanglória, se a salvação não depende de mim? Se Deus salva quem Ele quer.
Qual o motivo da vanglória? É excluído. Não tem como crente nenhum se vangloriar de nada. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Paulo pergunta. Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Gente, nessa hora Lutero já estava ali pulando, falando, gente, como que eu não vi isso? Como que eu olhei para isso a minha vida inteira e eu não vi isso? A reforma começou a acontecer, homens começaram a ler a Bíblia e entender que coisas que eram, já não eram mais, coisas que eram pregadas, já não podia mais, coisas que eram feitas, já não podia mais, e a vida é assim. A Igreja Unidos em Cristo não vai ser a mesma. Não tem jeito, a mesma. É mesmo que dizer, Lutero, seu banana, você não devia ter mudado nada. É o mesmo que dizer, falar que a Igreja Unidos em Cristo tem que continuar a mesma de sempre. Ovacionam Lutero quando a reforma bíblica precisa acontecer. Não pode. Sustentamos que o homem é justificado pela fé. Quem sou eu, meu Deus, para me justificar? Minha justiça é um trapo de imundície. Isaías fala isso. Independente da obediência à lei, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos, cumprimos aquilo que a lei diz. Nós não desfazemos da lei, que não é apenas os 10 mandamentos, nós simplesmente entendemos que Jesus veio para cumprir toda a lei. E o que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente olhando para a palavra, olhando para isso que é o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, para os evangelhos em que Jesus é descrito, porque se nós observarmos, a gente vai falar, gente, o que Jesus escreveu? Qual o livro que Jesus deixou escrito? Eu queria ler o livro que Jesus escreveu. Quem conhece um livro de Jesus? Por si só, nenhum. Agora, o que é relatado no Novo Testamento através dos evangelhos? Os 4 evangelhos falam de quê? Da vida de Jesus em meio aos judeus, da vida dele em meio aos romanos, aos gentios, da vida dele como filho de Deus e da vida dele como um cordeiro que veio para ser morto, sacrificado no meu lugar. É isso que eu preciso entender. Cristo entregou a sua vida e morreu no meu lugar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Retribuindo através da mesa da comunhão que deve, isso eu peço para o seu bem, ser muito respeitada. Para o nosso bem. Porque na verdade, gente, não estamos aqui simplesmente brincando de igreja. Nós estamos aqui simplesmente entendendo que assim como no decorrer dos anos, daquilo que a igreja veio compreendendo, né? Através da reforma, através da idade das trevas, né? Onde pessoas eram mortas, sacrificadas, crucificadas e queimadas em postes e levadas ali às arenas para morrerem ali no meio daquele tanto de gente assistindo. O que é isso? Essas pessoas não brincaram e nós também não vamos brincar. Nós vamos levar a palavra de Deus como ela é, e a reforma, conforme a reforma protestante, ela precisa ser feita. A lavagem, a transformação de mente precisa, e é o que nós estamos fazendo para o bem de todos. É lógico que, gente, nunca foi fácil entender Romanos 12:2 de forma tranquila. Não, a transformação de mente é tranquila, é um estalar de dedo. Não é. O que nós precisamos? Paciência.
para que nós não venhamos falar algo que nos condene ali no futuro. Paciência. Paciência com aquilo que está sendo pregado, paciência com aquilo que temos aprendido, que temos buscado trazer, e nós estamos hoje para consagrar mais uma vez a mesa da comunhão. E o apóstolo Paulo, ele traz em 1 Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e ele fala no verso 19, a seguir ele diz assim: é necessário, 1 Coríntios 11, 19, é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É necessário. Oh meu Deus, olha o que está acontecendo, é necessário. Para quê? Para que aqueles que são aprovados sejam conhecidos. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava instruindo os coríntios que eles estavam se reunindo de uma forma errada para consumir aquilo que eles entendiam ser a ceia do Senhor. Mas ele diz: porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E o verso 23 diz: pois eu recebi de quem? Do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança surgindo, é aquela antiga aliança ficando, é aquela morte sacrificial de cordeirinhos anualmente ficando para trás. É uma mudança, é uma reforma acontecendo na lei judaica, é uma mudança, uma transformação acontecendo na visão sacerdotal e dos fariseus de então. E o que eles podiam fazer com alguém que estava fazendo isso? Matar, porque é reforma, porque é transformação. Por que mataram Jesus? Porque ele reformou a religião judaica, porque ele transformou ela em algo. Eu não gostei. Não dá, não desce. Espera aí, você está dizendo que o seu sangue é a nova aliança no seu nome? O seu sangue vai substituir a morte sacrificial de todos aqueles cordeirinhos, aqueles animais anualmente? Sim. O seu sangue vai rasgar o véu de alto a baixo e vai inutilizar o Santo dos Santos? Não, não dá. Esse Santo dos Santos, ele foi guardado, ele foi protegido, ele foi ali defendido, e pessoas morreram por causa dele, e o Senhor vai inutilizar o nosso Santo dos Santos? Sim. O Senhor vai inutilizar o templo? Sim. De hoje em diante o templo está inutilizado. Por quê? Porque eu não preciso mais do templo de Salomão. Senhor, por quê? Porque agora vós sois o templo de Deus. E templo de Deus tem paciência com a reforma. Paciência. Eu não posso pedir que todos entendam de pronto, mas o que Deus me manda dizer é: tenha paciência, analise, ore, busque, procure entender. Não vamos nos precipitar, para que nós não venhamos fazer, gente, muitas coisas que nós decidimos aqui na igreja, às vezes são 6 meses, 7 meses, 8 meses para chegar a uma conclusão. Por quê? Porque amamos vocês. Porque a gente sabe o quanto a reforma que Jesus trouxe na lei judaica foi difícil, o quanto Lutero, Zwingli e todos os reformadores trouxeram para a religião mãe de então foi muito difícil. E o que a Igreja Unidos em Cristo, qual que é o propósito? A não ser reforma. Desconstruir crenças limitantes, construir crenças que te colocam lá em cima.
em cima, o melhor de todos. Você não nasceu para ficar simplesmente aí na base, no fundo do poço, se lamentando. Jesus fala que você, eu e você, nós somos criados para quê? Para que tenhamos vida, e vida com abundância. Este cálice é a nova aliança, Paulo diz, e ele recebeu isso do Senhor. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Gente, tem gente que pensa que pecar contra o corpo é pecar contra o corpo físico de Cristo, e não é. Pecar, ser indigno de tomar, é pecar contra o corpo místico de Cristo na terra. Quem que é o corpo místico de Cristo na terra? São os templos. Quem são os templos? Membros do corpo de Cristo aqui nessa terra. Eu não posso apontar o dedo, eu não posso simplesmente acusar as pessoas a bel prazer. Eu preciso me inteirar daquilo que a Bíblia está dizendo e analisar, porque Paulo vem dizendo aqui na frente: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem entender que quem está do seu lado ali faz parte do corpo de Cristo, que aquele que está ali do outro lado também faz parte, é membro. Se nós não entendermos isso, nós não estamos examinando nem a nós mesmos, e queremos examinar os outros. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. O meu propósito na Unidos em Cristo é esse: nos livrar da condenação eterna. Gente, o maior problema do inferno não é o fogo. O maior problema do inferno é a separação eterna de Deus. O fogo fica suave. O fogo é suave. Agora a separação de Deus. Você vai falar assim: pode aquecer o tanto que for, mas não me separa de Deus, não me deixa eu separado, não. João capítulo 13, verso 12 diz assim, acerca daquilo que nós usamos, e nós deixamos a igreja, como sempre, à vontade, porque você toma ceia, você lava os pés em sinal, em símbolo de humildade. Quando você se ajoelha ali, e esquece um pouco a questão de, mas o pé do irmão está limpo, mas o outro, esquece isso e pensa assim: eu estou aqui em humildade, simplesmente me colocando humildemente para que ele ore por mim, enquanto eu pratico esse ato de humildade. E quando inverte, e quando aquele que está lavando o outro está orando por ele, é só isso, só isso. Qual que é o segredo, qual que é a coisa que está por trás? É isso. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Diante disso tudo, é a mesa que salva? É vir à igreja que salva? É vestir-se adequadamente que salva? Apesar de não ir à igreja representa uma ausência da carência e, portanto, uma ausência do processo de salvação. Não tomar da comunhão representa uma desconsideração ao que Paulo nos ensinou. E vestir-se inadequadamente, provavelmente, faz com que você fira aquilo que Pedro fala, aquilo que Paulo fala. E quando eu falo vestir-se adequadamente ou inadequadamente, eu não estou falando isso para as mulheres isoladamente, eu estou falando para todos nós. Portar-nos
de forma favorável para que nós apresentemos em nós como sacrifícios vivos ao nosso Deus e Pai Celestial. Nada disso salva, mas quando você é salvo, você tem tudo isso: a comunhão, o frequentar, a comunidade, a estar presente nos cultos, como fruto da salvação. Então, muito provavelmente, as pessoas que desconsideram a comunidade, as reuniões, a ceia do Senhor, que desconsideram as maneiras que Deus nos instruiu a agir, muito provavelmente, essa pessoa tem sinais característicos da ausência de salvação. É isso que a gente precisa entender. Salvação não é por obras, mas salvação produz obras. Entende? Que a ausência disso, muito provavelmente, é característica da ausência de salvação. A ausência de salvação é separação eterna de Deus. Contudo, assim como o ladrão, até o último minuto, nós temos a oportunidade, Senhor, de dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim, me perdoa e me ajuda. Mas cuidado, que eu sempre vou lembrar agora do Agnaldo. Pode ser que não dê tempo para isso. Pode ser que não dê tempo de você dizer que você está arrependido. Pode ser que as coisas aconteçam em frações de segundo e você não tenha esse tempo. Viva com o coração sempre rendido a Deus, e nós vamos agora consagrar aquilo que nós temos, que é o pão, e o fruto da vide é o cálice que Cristo levantou ali junto aos discípulos. É o cálice que o apóstolo Paulo nos instruiu a partilhar juntamente com os irmãos. Isso nós vamos fazer com fé, entendendo sempre. Pastor, mas toda ceia nós precisamos reforçar. Entendendo sempre, o pão não é o corpo literal de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo sendo moído, machucado, torturado, sendo levado ali ao Calvário, né? O cálice não representa simplesmente, ou não é o sangue de Cristo literal, não pode. Gente, por que a gente precisa repetir isso? Porque a hóstia, como é que chama aquele negócio? É hóstia. A hóstia, ela não pode ser mordida, porque você não pode morder o corpo de Cristo. Então, ela precisa derreter, ela precisa estar ali. Não é, gente. A gente precisa entender que não tem isso, não é possível isso. A Bíblia em momento nenhum fala de transubstanciação, que é a doutrina que, a partir do momento que o sacerdote levanta o pão, aquilo torna o corpo e, portanto, aquilo precisa ser cuidado como corpo. Não é. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo fruto da vide, e nós estamos aqui no símbolo, em memória do sacrifício de Jesus na cruz, em memória do sacrifício, da morte e da ressurreição e ascensão de Jesus. E portanto, então, nós estamos aqui no banquete da graça. E eu convido vocês a fazer parte desse banquete.